Oi, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é de matemática. Vamos realizar no livro, na página 15. Coloquem a data sempre no início, aqui em cima, tá bom? Acompanhem com a tia. Escreva os números a seguir. O número de alunos da sua sala. Então, qual o total de alunos que tem na nossa sala? 23 alunos. Então, coloquem aí o numeral 23. B. Números de pessoas da sua casa. Então, um total de pessoas contando com você que tem na sua casa. É o papai, a mamãe e você. Então, são 3. É o papai, a mamãe, o meu irmão, a minha irmã e eu. Então, um total de 5. Então, sempre contando o total, contando com você também. Letra C. Os números que você acabou de descrever indicam quantidade, código ou medida? E aí, eu estou falando de quê? De quantidade, de códigos, né? Números de telefone, de placa, medida de massa, né? Que é quilo, quilograma. Estou falando de quantidade. Então, assinalem o primeiro quadradinho. Aqui no número 2, vamos ligar. Faça um traço unindo cada imagem e indique em números correspondentes. Então, temos aqui uma placa de carro. Qual será que eu devo ligar? No primeiro colocado, BRA 3R52, 2 litros ou 9991 11111. E aí? Devo ligar na placa. Então, ó, BR3R52. A garrafa, o que corresponde à garrafa? Primeiro colocado, 2 litros ou um número de telefone? Ó, 2 litros. Tem aqui um símbolo, né? Do telefone. Então, eu vou ligar até o número de telefone. E o troféu corresponde ao primeiro colocado, ao vencedor. Número 3. Observe a ilustração de uma corrida e responda as questões propostas. Então, tem aqui, ó, as crianças correndo, a linha de chegada. E vamos responder. Quantas crianças aparecem na imagem? E aí, vocês conseguem só de olhar, bater aqui o olho e descobrir quantas crianças tem? Ou precisam contar? Acho que às vezes precisamos contar, né? Então, contem aí, quantas crianças tem? Isso, 8 crianças. Então, escrevam aí na linha, 8 crianças. O percurso da corrida foi de quantos metros? Quantos metros? Quem sabe? Quem observou bem, está mostrando aqui na faixa, 100 metros. Então, a corrida foi de 100 metros. Página 16. Quais os números das camisetas dos 3 primeiros colocados? Então, temos que voltar lá. Os números são 27, o primeiro colocado, o segundo, o numeral 18 e o terceiro, o numeral 40. A tia deixou todas as respostas no PDF também, tá bom, pessoal? D. O que indica cada número que você usou para responder as questões? O número 8, né? Que foi a quantidade de pessoas. O número 100 foi as medidas de comprimento, né? Quanto eles precisavam percorrer, correr. E o primeiro, segundo e o terceiro colocado indica ordem. Depois tem lá os números das camisetas, 27, 18 e 40. É um código de identificação, dos participantes. Número 4. Decomponha, já falamos disso na próxima aula. Na aula anterior, ô tia! Decomponha os números a seguir, indicando a quantidade de dezenas e unidades de cada um. Depois escreva-os com palavra. Então, na letrinha A, temos o número 21. Como a tia pode decompor esse número? Lembra? Eu ensinei já, falei no vídeo anterior e para quem participou da aula presencial, eu também falei na sala de aula. Então, o 21, ele decompondo, ele vai virar 20, então eu devo colocar o numeral 20 mais o numeral 1. Ou também eu posso dividir o numeral 20, vai ficar 10 mais 10,
mais 1. Eu formei o 21. Então, eu devo colocar aqui na linha, ó. Igual a tia está mostrando para vocês, ó. 20, né, de 21 mais 1. Ou 10 mais 10 mais 1. É igual a 21. Então, vocês devem decompor e depois escrever por extenso numeral. A tia também deixou no PDF para ajudar você. Vamos fazer mais um. A letra B. Temos aí 49. Então, 49 vem do 40, decompondo ele. 40 mais 9. Ou a mesma coisa, posso dividir mais ainda o numeral 40. 10 mais 10 mais 10 mais 10. Mais o numeral 9. Eu formei o 49. Certo? Calma, quem está desesperado, né? Aos poucos vocês vão aprendendo, fiquem tranquilos. 5. Escreva em algarismos a quantidade representada pelo material dourado. Em seguida, faça um traço até o número escrito em palavras. Então, de um lado temos o material dourado. A tia também explicou bastante sobre as dezenas, tá? Então, cada barrinha representa uma dezena. Então, eu devo contar quantas dezenas tem. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quantas unidades soltas? 3. E eu formei o número 73. Então, eu vou ligar na onde tem a forma escrita. Embaixo, eu tenho quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5. E quantas unidades eu vou ter aí? 6 unidades. Eu formei em numeral 56. Então, eu vou ligar. Então, vocês devem sempre contar as barrinhas que representam as dezenas, tá bom, pessoal? Façam as duas últimas sozinhos. Desenhe no ábaco as quantidades escritas com palavras. Em seguida, escreva nos quadros seguintes os números correspondentes. Então, tem a escrita por extenso em cima do ábaco, igual o primeiro, 44. 44. Vocês devem depois colocar no ábaco, olha só, 44. Temos 4 dezenas, então eu coloquei aqui, ó, 4 dezenas e também 4 unidades. Escrevi 44. Aqui eu tenho o número 60, né? Então, eu vou só na dezena, eu vou colocar 6 dezenas, colocar o 60 ao lado e o último é 100, é a centena. Então, eu vou usar o campo da centena, colocar uma única centena e colocar o 100 aqui ao lado também. Página 17. Observe os números em destaque e responda as questões propostas. Temos o número 147, 153, 160, 179. Pinte de vermelho o quadro em que o número representa a maior quantidade. Então, qual desse daqui é o maior número? 147, 153, 160 ou 179? 179. Então, eu vou pintar de vermelho o último número. 179. B. Pinte de azul o quadro em que o algarismo 5 representa 5 dezenas. Qual será, pessoal? O 147, o 153 ou o 160? O único que aparece o numeral 5 é o 153. E ele está no meio, então ele representa a dezena. Vou pintar de azul. C. Pinte de amarelo o quadro em que o algarismo 7 representa a unidade. Então, temos 147 e 160. Então, eu vou pintar o primeiro quadrinho de amarelo, porque o numeral 7 aqui, ó, o último, representa unidade. 8. Com os algarismos 2, 9 e 4, escreva todos os números possíveis de 2 algarismos, sem repetir. Então, eu vou usar o numeral 2, 9 e 4 para escrever novos números. Eu posso pegar o 2 e o 9, eu já formei 29. O 2 e o 4, eu formei 24. Depois eu vou para o número seguinte, o
O 9, eu posso pegar o 9 junto com o 2, formei 92. E também posso pegar o 9 com 4 e formei 94. Temos aí o 4. Eu posso pegar o 4 com o 2 e formei 42. E o 4 com o 9 formei 49. Então, não é difícil, não é, pessoal? Qual maior o número? Escreva-o com palavras. Então, vocês vão escrever por extenso. Pode colocar ele na linha, lá na letra A. Posso colocar ele, mas eu devo escrever por extenso. Então, eu coloco aqui, o maior número que eu formei foi 94. Então, vocês devem escrever 94. A tia deixou no PDF, tá bom? A forma da escrita. B. Qual é o menor número? Indique 2 dezenas e unidade. O menor número é o 24. Quantas dezenas eu usei para escrever 24? Usei 2 dezenas. E quantas unidades? A unidade é o que sobrou. Usei 4 unidades. C. Quantas dezenas o numeral maior tem a mais que o numeral menor? Então, eu vou pegar lá o 94 e o numeral menor, que é o 24. Está perguntando quantas dezenas o número maior tem a mais que o numeral menor. Então, eu vou contar 2 até chegar ao 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 7 dezenas. Então, escrevam na linha da letra C, 7 dezenas. Considerando as cédulas de R$100, já estamos no número 9. E R$10 e a moeda de R$1, compondo as quantidades indicadas. Então, temos aqui, todo mundo já viu esse dinheiro, né? Todo mundo já viu uma nota de 100, uma nota de 10 e uma moeda de R$1. Vamos responder. Uma dezena de cédula de R$10 equivale a quantos reais? Uma dezena de cédulas de R$10 equivale a quantos reais? A R$100. B. Uma dezena de moedas de R$1, 10 vezes R$1, equivale a quantos reais? E já dei a resposta. A R$10. Então, coloquem aqui na linha. C. Represente por meio de desenho o valor de R$149. Use as notas e as moedas apresentadas. Então, vocês vão usar as notas de 100, de 10 e de 1. Como que vocês vão representar o valor de R$149? Vocês, então, vão pegar e desenhar uma nota de 100, já representei o 100. E o 49, como eu vou representar? Então, pego a nota de 10 e desenho 4 notas de 10. Já representei a dezena, né? 10 mais 10 mais 10 mais 10 já deu 40. E a moeda de R$1, vocês vão desenhar ela 9 vezes, porque ela se tornou unidade. Certo? Não é difícil. Página 18. Observe as 2 fotografias. Temos uma fotografia número 1 e número 2. Olha, crianças em círculo e crianças uma ao lado da outra. Vamos responder. Se contar, sem contar, faça uma estimativa. Já falamos sobre isso também. Da quantidade de criança em cada fotografia. Só de olhar, vocês imaginam quantas crianças tem na fotografia 1 e na fotografia 2? Então, quantas será, pessoal, que tem? Sem contar, faça uma estimativa de quantidade de criança em cada fotografia. Então, vocês devem colocar aí no quadrinho, tá bom? Quantas vocês acham que tem na fotografia número 1 e na fotografia número 2? B. Ao fazer a contagem, determine a quantidade exata de criança em cada fotografia. Então, na letra A, primeiro vocês vão chutar. Vão olhar e falar, eu acho que tem 16 crianças na número 1 e 15 crianças na número 2. Depois, aí vou colocar lá na letrinha A. Na letrinha B, eu vou contar realmente para ver quantas crianças tem. Então, na fotografia 1, quantas crianças tem no total? Na fotografia 2, quantas crianças tem ao total? E aí sim eu vou colocar nos quadrados. Vou deixar vocês descobrirem, viu? Façam com bastante atenção.
C. Você acertou? Que critério usou para estimar a quantidade sem realizar a contagem? Então, tem que ser bem sincero. Será que todo mundo acertou? Se acertou, vai escrever sim. Se não acertou, vai escrever não. Quem acertou vai ter que falar que critério que usou. Como que vocês descobriram para achar a quantidade certinha de criança? Vocês foram agrupando de 4 em 4, de 5 em 5, até chegarem a um resultado? E aí? Depois a tia vai querer dar uma olhada. 11. Vamos fazer a mesma coisa, estimativa. Quantos livros há na estante? Vamos exercitar a estimativa. Então, tem 3 estantes com vários livros. Na letra A, vocês vão colocar quantos livros foram colocados em cada prateleira. Quantos livros vocês acham? Olhando assim, eu acho que tem 17 livros na primeira. Na segunda tem 12 e na terceira tem 15. Vou colocar dessa forma. B. Se as 3 prateleiras têm a mesma quantidade de livros, quantos livros estão na estante? Faça uma estimativa, tá? Será que ela tem a mesma quantidade? Vocês também vão fazer uma estimativa. Depois vocês vão contar no final. Agora conte a quantidade de livros de uma prateleira e registre. Será que todas têm a mesma quantidade? Então, vocês vão contar a quantidade de livros de uma prateleira e vamos registrar aqui. Na D, considerando que as 3 prateleiras têm a mesma quantidade, já está confirmando. Quantos livros há na estante? Então, aí sim eu vou somar. Então, já está confirmando que as 3 estantes têm a mesma quantidade. Mas que quantidade é essa? Vocês que vão descobrir. Página 19. O primeiro desta fila é o rapaz de blusa azul. Observe a fila e responda as questões. Olha só, tem uma fila, primeiro, segundo e terceiro. E o primeiro é o rapaz de blusa azul. A. Em que lugar da fila está o casal de idosos com o menino? Então, vocês vão contar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Olha só, no quarto lugar tem o casal de idosos com o menino. B. Que lugar ocupa o último da fila? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Sétimo lugar. Qual o lugar da moça com os fones de ouvido? Então, também vocês vão contar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Descreva o que faz a moça que está no terceiro lugar. Primeiro, segundo, terceiro. O que a terceira moça está fazendo? Falando ao celular. Pedro e seus 4 amigos participaram de uma corrida com 15 participantes. Leia as descrições da corrida e descubra em que posição cada um chegou. Então, os participantes: Adamastor, Hermenegildo, Amaro, André e Pedro. A descrição da posição: o Adamastor chegou na última posição. O Hermenegildo chegou na terceira posição à frente do Adamastor. O Amaro chegou 5 posições à frente de Hermenegildo. E vão pensando. E o André chegou 3 posições atrás do primeiro colocado. E o Pedro chegou logo após o primeiro colocado. Então, vamos descobrir as posições de cada um, certo? Olha só, era uma corrida de 15 participantes. Então, o Adamastor chegou na última posição. Então, que posição ele chegou? Na 15ª. Coloquem aí o numeral 15, sempre com aquela bolinha, né? E o tracinho embaixo. Hermenegildo chegou 3 posições à frente do Adamastor. Então, eu vou diminuir. 15, 14, 13, 12. Ele chegou, então, na 12ª. Amaro chegou 5 posições à frente de Hermenegildo. O Hermenegildo chegou na 12ª, no 12. Então, vou diminuir 5, 12. 11, 10, 9, 8, 7. Então, ele chegou em 7º lugar. André chegou 3 posições atrás do primeiro colocado. Então, primeiro, eu vou colocar 3 posições atrás. Primeiro, segundo
terceiro e quarto lugar. E o Pedro chegou logo após o primeiro colocado. Quem chega após o primeiro é o segundo colocado. Desenhe as crianças na fila de acordo com a dica fornecida. Então, tem um espaço aqui, vocês vão desenhar de acordo com o que a tia vai falar, tá bom? Em seguida, preencha o quadro indicando a posição que cada criança ocupa. Leila ocupa o quarto lugar na fila. Então, vocês vão dar um espaço e desenhar a Leila. João está logo após o primeiro da fila, então ele está em segundo colocado. Mariana está logo atrás de João, então ela está em terceira colocada. Juliana está à frente de João. Se ela está à frente de João, a Juliana, ela está em primeiro colocado. E Roberto é o último da fila, então ele vai ser o quinto colocado. Depois vamos preencher aqui, ó, com os nomes das crianças. Quem é o primeiro colocado? É a Juliana. O segundo, o João. O terceiro, a Mariana. A quarta, a Leila. E o último, o Roberto. Página 20. Para fazer mais, observe a ilustração de um parque aquático. Então, temos aí um parque aquático bem legal. Olha só a imagem. Agora, escreva cada um dos números presentes e indique a sua função. Então, quais números achamos aqui no parque aquático, hein, pessoal? Vamos observar. Não tem muitos. Olha só, tem aqui uma placa grande, Parque da Alegria. Ligue 0800. Esse daqui de telefone é um código. Então, eu vou colocar o número e escrever na frente, número de telefone. É um código. Depois tem aqui 30 metros. 30 metros significa o quê? A medida, a informação da capacidade, né, de pessoas. Depois, que mais temos aí de número? Tem aqui capacidade máxima também de 50 crianças. Também indica a quantidade de crianças que podem estar naquela piscina. E quinto colocado indica ordem. Ele está falando aqui, ó, o menininho da escada. Eu sou o quinto colocado. Então, indica ordem. 16. Compondo os números e escreva-os com palavras. Então, agora a gente já aprendeu a decompor, agora vamos aprender a compor. Eu só vou somar. Tem aqui o numeral 100 mais 1, dá quanto? 101. Então, eu vou escrever ele em numeral e depois eu vou escrever em extenso, 101. O de baixo, 70 mais 9 dá 79. Também vou escrever por extenso. A C, 60 mais 5 é igual a 65. Escreva um número representado pelo material dourado. A mesma coisa, pessoal. Vocês vão contar quantas dezenas tem. Como essa daqui, ó, esse grupo de dezenas está todos juntinhos, então aqui eu já tenho uma centena. Com mais uma dezena eu tenho quanto? 110. E com mais 3 unidades eu tenho 113. Aqui a mesma coisa. Eu tenho quantas dezenas? Ó, elas não estão juntas, então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já tenho o numeral 60. E quantas unidades? 3. Formei o numeral 63. Tentem fazer sozinhos. Página 21. A página 21 vamos realizar só em sala, tá bom, pessoal? Como é vídeo, então a tia vai deixar para realizar só em sala de aula. Complete os ábacos e descubra os números em cada caso a seguir. Então, tem aqui os desenhos dos ábacos e com as dicas vamos preenchê-los. O algarismo 5 vale 50 unidades. Então, eu vou lá na unidade, ó. O algarismo 5 vale 5 unidades. Não, eu vou lá na dezena mesmo, estava certa. Então, coloco 5 bolinhas lá na dezena. O algarismo 1 vale 100 unidades. Se vale 100, é uma centena. E o algarismo 4
vale 4 unidades. Então, coloco 4 unidades. Eu formei o número 154. Vamos fazer mais um. O algarismo 8 vale 8 unidades. Então, se ele vale 8 unidades mesmo, só o numeral 8, ele é uma unidade mesmo. Então, eu coloco 8 bolinhas lá na unidade. O algarismo 1 vale 100 unidades. Se vale 100, é uma centena. Coloco a bolinha lá na letra C. E o algarismo 6 vale 60 unidades. Se vale 60, é uma dezena. Coloco 6 bolinhas na letra D. Formei em numeral 168. O último, a letra C, vou deixar vocês realizarem sozinhos. Mais um desafio. Descubra os números de bolinhas de gude que cada menino tem. Em seguida, escreva essa quantidade no quadro a seguir. Então, temos aí o João. Em cada nome, em cada menino tem um quadradinho, né? Devemos colocar a quantidade de bolinhas dentro desses quadradinhos. Temos aí João, Pedro, Rafael, Júlio e Marcelo. João tem 2 dezenas a mais de bolinhas de gude que o Marcelo. Se ele tem 2 dezenas, né? João tem 2 dezenas a mais de bolinha de gude do que Marcelo. Calma, vamos descobrir ainda. Pedro tem 1 dezena a mais de bolinha de gude do que Júlio. Ih, tá ficando difícil, não é? Rafael tem 3 dezenas a mais de bolinha de gude do que João. Júlio possui 3 dezenas de bolinha de gude. Então, vamos começar pelo Júlio, olha. Júlio, ele possui 3 dezenas de bolinhas de gude. Se ele possui 3 dezenas, então ele tem 30. Então, coloquem lá o numeral 30 no Júlio. Marcelo tem 1 dezena a menos de bolinha de gude do que Pedro. Calma, vamos voltar tudo agora. Por enquanto, só descobrimos a quantidade de bolinha do Júlio. Vamos lá. João tem 2 dezenas a mais de bolinha de gude do que Marcelo. E quanto será que Marcelo tem, né? Pedro tem 1 dezena a mais de bolinha de gude do que Júlio. Então, o Júlio tem 30. O Pedro tem 1 dezena a mais. Então, o Pedro tem 40. Então, já no Pedro, coloquem o numeral 40. Vamos ter sempre que ir voltando, tá bom, pessoal? A informação de cada menino, porque senão não vamos descobrir. Então, já descobrimos a quantidade do Pedro, que é 40, e o Júlio, que é 30. Rafael tem 3 dezenas a menos de bolinha de gude do que João. Mas não descobrimos ainda do João. Júlio possui 3 dezenas de bolinhas de gude. Já descobrimos, já podemos até riscar esse daqui, ó, do Júlio. Marcelo tem 1 dezena a menos de bolinha de gude do que Pedro. Já descobrimos o Pedro também, não é? Que o Pedro tem 40. O Marcelo, ele tem 1 dezena a menos. Então, se ele tem 1 dezena a menos, né? O Pedro tem 40. Quanto que o Marcelo tem? 30. Então, coloquem o numeral 30 aí. Já descobrimos o Marcelo também, tá? Vamos voltar lá para o início. João tem 2 dezenas a mais de bolinhas de gude do que Marcelo. O Marcelo, ele tem 30. E o João tem 2 dezenas a mais. Então, é 30, 40, 50. Então, o João tem 50 bolinhas. Vamos para o último. O Rafael tem 3 dezenas a menos de bolinhas de gude do que João. O João tem 50. Ele tem 3 dezenas a menos. Então, ele tem menor. Então, eu vou diminuir. 50, 40, 30, 20. Então, o Rafael tem 20 bolinhas de gude. Difícil? Um pouquinho, mas tenho certeza que vocês vão conseguir. Na linha de chegada, vocês vão ver como vocês se sentiram nessa atividade. Se acharam muito difícil, se não acharam, tá bom? A função social dos números. Como os números podem ser organizados para compor quantidade, estimativas e os números ordinais. Qualquer dúvida, pessoal, deixe lá no fórum. Até a próxima aula. Tchau, tchau!